Não é muito do feitio da igreja. Dia das Mães, vamos pregar uma mensagem sobre as mães da Bíblia, uma mãe. Não é, mas também não é proibido, já fizemos isso algumas vezes. Mesma coisa, Dia dos Pais, o melhor pai na Bíblia, o pai que errou, o pai que acertou, também não é errado. Muitas igrejas adotam isso, né? Nós já fizemos isso, nós temos pregações, pregamos sobre. Mas eu gostaria de aproveitar a data para nós falarmos a todos os pais. E eu resolvi dar o título dessa mensagem como Pais Vitoriosos, porque existem pais derrotados, pais mais ou menos, pais que não entendem qual é o seu papel verdadeiro dado por Deus, mas há pais vitoriosos. E quando eu falo em pais vitoriosos, a despeito de hoje ser o Dia dos Pais, eu quero falar também para as mães, que quando a Bíblia diz, filhos, obedeçam aos vossos pais, ele não está falando obedeçam ao masculino, ele está dizendo aos pais, né? Até porque a Bíblia não faz acepção de pessoas. Há alguma coisa que é endereçado ao sacerdote, outra é endereçada à mulher, mas no seu todo, ninguém pode ser pai se não tiver uma mãe, amém? Hoje eu brinquei ali, dei feliz Dia dos Pais para uma ou outra irmã. Ela disse, ué, pastor, mas se não fosse você, o seu marido não seria pai desses filhos que vocês têm. Ah, é verdade. É uma brincadeira apenas. Enfim, eu quero abrir 2 versículos em Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler o versículo 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitares e ao te levantares. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma palavra nesta manhã que venha ao encontro daquilo que precisamos. Que nós possamos, Senhor, te agradar, aprender de Ti, para praticarmos com os nossos filhos, e para que nossos filhos aprendam conosco, sabendo que nós aprendemos de Ti, e pratiquem com seus filhos e assim sucessivamente. Para que cheguemos a um nível onde o Senhor pretende que estejamos, para quando o Senhor buscar a sua igreja, nós possamos ter cumprido esse papel e ter arrebanhado o máximo de pessoas, para que vivamos a partir daí, diretamente contigo, sem necessidade de repreensão, sem necessidade de aplicarmos alguns ensinamentos referentes a esses daqui da terra, mas gozando alegria, regozijo contigo para sempre, em nome de Jesus, amém. Existem algumas perguntas que são perguntas óbvias, né? Quem se sente bem quando tem uma família desorganizada? Aí a resposta eu já sei, ninguém. Eu não acho que em sã consciência um pai ou uma mãe olhando a sua descendência, seus filhos, vendo seus filhos enveredados por um caminho completamente errado, segundo segundo a palavra, à luz da Bíblia, ele fica satisfeito? Claro que não. Existem alguns que até, não sei quantos e poucos, conseguem lidar com isso, tipo assim, eu fiz a minha parte, cada um que se vire, e o que eu também não acho legal, porque a responsabilidade
nossa é de lutarmos para que haja uma continuidade. E lutarmos com o quê? Não com as nossas forças, lutarmos contra as forças do mal. Aquele versículo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, ele serve para muitas ocasiões. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Então, em tudo, praticamente em tudo, nós temos que estar atentos para uma guerra espiritual. E ser pai é muito mais que gerar uma vida. Ser pai é preciso agradar ao Pai Celestial. Nós começarmos a pensar um pouquinho, claro, pastor, sei disso, mas às vezes esquecemos, que nós estamos cumprindo aquilo que Deus quer, que nós sejamos pais dos filhos dele. Deus não tem netos, né? Nem bisnetos, muito menos. Então, nós somos pais daqueles filhos de Deus que Deus confiou a nós, para nós tratarmos deles. E nós não podemos fazer a coisa ao nosso bel prazer. E eu queria compartilhar, então, com os irmãos, alguns pontos, que se nós não observarmos, nós poderemos fazer o que quisermos na nossa vida social, poderemos tentar agradar os nossos filhos da forma que quisermos, ensiná-los do nosso jeito que o nosso pai, o avô deles, ensinou. Se não for baseado na palavra, é inútil. Pode ser que funcione por um tempinho, mas quando eles começam a andar com as próprias pernas, no sentido de quando eles têm uma vida própria a partir de 18, 20 anos, estudando, casando, a impressão que dá é que eles esquecem de tudo, ou se não esquecem, eles resolvem viver a sua própria vida, e é isso que Deus não quer. Quando o povo de Deus chegou na terra prometida, foram morrendo as pessoas, os anciãos, aqueles que ensinaram durante toda a caminhada desde a saída do Egito, as pessoas foram morrendo, e o povo foi se perdendo nos ensinos, até que começaram a debandar, servir a outros deuses, aplicar, trazendo para o dia de hoje, as modernidades, as propostas. Olha, isso era lá no Egito, isso aí é até aceito lá no deserto, mas aqui é diferente. Não, não é. Vocês estão equivocados. Isso foi mexendo até que o povo, a Bíblia diz que o povo começou a se perder, esquecendo os ensinamentos. Por isso que vamos ler de novo esses 2 versículos para compartilharmos os pontos que queremos. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam na sua mente, não, Senhor, no seu coração, porque na mente, uma hora você vai esquecer. Há coisas que você se lembra e nunca vai se esquecer, e há coisas que você não se lembra mais, e é natural que se esqueça. Então, se tiver no seu coração, você vai obedecê-las com amor, você vai obedecê-las entendendo que precisa atender aquilo que Deus está ensinando. E aí, é muito fácil você ter prazer em ensinar, prazer em obedecer, prazer em ouvir. Você praticamente não retrucará algumas coisas que você talvez até nem concorde com os ensinamentos que Deus está dizendo, porque estão no seu coração. Você está fazendo com amor, você está fazendo o que quer fazer e porque sente que precisa fazer. Tu as ensinarás com todo zelo. Não é tu as ensinarás. Ensinarás com todo zelo. Eu fico me lembrando dos professores que eu tive, e que vocês também, né, certamente, desde lá do fundamental,
Tinha professor que estava lá, ou tem professores que amam o que fazem. E tem aqueles que estão ali porque eles sabem que vão ganhar um dinheirinho ou ter algum status, eu não sei, por alguma outra razão. Tudo que nós fazemos por amor, a tendência é que as façamos com melhor sucesso, com maior sucesso, porque está com amor. E o zelo que Deus fala aqui com Moisés é o cuidado para que não haja distorções. Mas além do zelo, perseverança, que Deus já está dizendo assim, vai ter momento que você vai ter que falar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, você não pode esquecer. Meu pai, quando me ensinava umas coisas que eu não queria obedecer ou queria dar uma escorregada, e ele via eu fazendo errado, ele falava, Isaías, 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 não precisava falar 3 vezes. Outra que ele falava muito bem, eu te falei, eu te falei, eu te falei. Meus irmãos até hoje brincam, né? Os irmãos da igreja, quando lembram do papai lá, né? Aqueles que são vivos, já são mais velhos do que eu, assim, eles faziam assim, Isaías, 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 porque eles viam o papai falando assim na igreja, eu te falei, eu te falei, eu te falei. Não estou dizendo que é você repetir 3 vezes, mas ele está dizendo, eu já repeti, eu já te falei, estou te falando de novo, eu vou te falar de novo. Perseverar. Porque nossa luta é desigual, irmãos. Os seus filhos passam, depois de uma certa idade, mais tempo longe de você do que perto de você, é só você fazer a conta. 8 horas estão dormindo, então ninguém está com eles. Então já das 24, roubaram-se 8 em 16. Você trabalha, ele vai para o colégio, e ele vai todos os dias para o colégio. Você precisa ter perseverança, porque distorções haverão. Conversarás sobre as Escrituras. Eu acho que eu nem precisaria expor os pontos aqui do meu esboço, porque só esses versículos, se nós lermos e entendendo o que Deus está falando aqui com Moisés, sobre as Escrituras, não está dizendo somente sobre as Escrituras, mas às vezes nós falamos tudo, menos sobre as Escrituras. E sobre as Escrituras, irmãos, ele não se refere, decore de Gênesis e Apocalipse, para hoje. Naquela época, quando estava falando aqui, ainda não estava lá, nem tinha os demais livros, mas estou dizendo para hoje, ele não está dizendo, leia, aprenda, decore os livros. Não, ele está dizendo sobre o que as Escrituras ensinam. Quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Ou seja, não há tempo. E o apóstolo Paulo diz que nós temos que ensinar a tempo e a... E eu queria então compartilhar com os irmãos o que Deus me falou ao meu coração, falou ao meu coração para mim e para trazermos. Para nós termos sucesso, para nós sermos pais vitoriosos, a mãe, pega a rebarba aí, pode pegar. Mas eu estou falando com os pais principalmente, porque hoje é dia dos pais, sacerdote do lar. Um pai comprometido, ele precisa ser um pai comprometido e que conheça o Pai Celestial. Antes de ser pai, você precisa ser filho. Oh, pastor. Tem uma frase, uma máxima que se usa em alguns momentos no mercado de trabalho. Para você saber ensinar, você precisa aprender a obedecer. Ninguém ensina se não sabe obedecer. O que ele está dizendo aqui, para você ser pai, você precisa aprender do Pai que te formou, o Pai Celestial.
Não se pode ser pai sem antes ser um bom filho. Eu não quero aqui mencionar quando você está ensinando alguma coisa ao seu filho, mas você não faz assim, então eu não posso falar que ele vai jogar na minha cara. Mas não é só isso, é porque você não saberá passar aquilo que você não aprendeu. Não é isso que eu vou falar, mas imagine, eu quero ensinar inglês. Ah, que bom, você sabe inglês? Não sei, mas eu quero ensinar. Não, você precisa aprender inglês para você poder ensinar inglês. Eu quero ensinar música. Você sabe música? Não, mas eu quero ensinar. Ah, que bom, você já tem no seu coração o desejo de ensinar. Vá aprender para poder ensinar. Então você não pode ser pai se antes você não é filho. E filho de quem? Não estou falando filho do seu pai, mas também estou falando filho de Deus, filho do Pai Celestial. O relacionamento com o Pai Celestial molda o caráter do Pai terreno. João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. E esse sem mim é Jesus falando, estamos lá no Novo Testamento, e se aplica a um montão de coisas, inclusive essas. Você não pode ser um bom pai sem a minha ajuda, Deus está dizendo. Você não pode ser um bom empresário sem a minha ajuda, diz o Senhor. Sem mim, nada. E como o pastor Isaías gosta de falar, no grego, está aqui no Novo Testamento, nada é nada. Exatamente isso. Se você não se aplicar como filho de Deus, você não conseguirá êxito com seus filhos. Porque é simples. É simples. Quem criou, quem bolou esse negócio de pai, foi Deus. Ele é o nosso pai. Ele é o princípio de tudo. Ele é a forma. E você pode sair distorcido. Um pai conectado com Deus será uma bênção na vida dos filhos. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que todo o tempo você precisa estar ligado nessa videira. E Jesus diz lá em João 15: vocês estão ligados, nós estamos ligados, vocês são varas, estão ligados no tronco, serve para um montão de coisa também. Há momentos que os nossos filhos nos surpreendem com alguma pergunta ou com alguma atitude, e nós, principalmente pai do primeiro filho, você nunca foi pai, você tem que perguntar ao fabricante de pais. Gosto sempre de fazer comparações, irmãos conhecem. Então você compra um Volkswagen, não pega o manual, ele dá um quiprocó lá, acende um negócio, e você vai pegar o manual da Mitsubishi para entender como é que resolve o problema do seu Volkswagen. Está errado. E vai chegar um momento que você não vai saber, e você vai ter que levar lá no fabricante e dizer assim: ó, meu carro, está aqui o manual diz isso, mas eu não estou conseguindo. Vocês sabem mais, porque vocês fabricaram. Pode fazer um diagnóstico? Portanto, se você é comprometido com o Pai Celestial, você tem muitas chances. Não é só isso, porque durante a caminhada você vai precisar prestar atenção em algumas coisas, que nós vamos até comentar algumas, porque há coisas que surgirão no andar da carruagem, no exercício da função, e você vai precisar de ter um ótimo relacionamento com o Pai Celestial. Mas o pai deve passar aos filhos aquilo então que ele mesmo recebe de Deus. Como é que eu posso passar para os meus filhos uma coisa que eu não recebi de Deus? Ou como é que eu posso passar aos meus filhos uma coisa diferente do que eu recebi de Deus? Não vai dar certo, porque eu estou tratando com filhos. Eu não posso receber de Deus como tratar de um filho e usar isso para como cuidar do meu cavalo, como cuidar dos meus bois. Eu não posso receber de Deus, e preciso receber, porque eu disse primeiro que nós temos um compromisso com o Pai Celestial.
Eu não posso receber dele uma instrução e dizer assim, isso aqui foi lá em Deuteronômio, isso foi lá no Gênesis, isso foi lá no deserto, foi lá, o povo estava chegando, ainda nem tinha chegado, ele estava, agora as coisas mudaram, nem tinha celular. Será que Deus, quando projetou os filhos, os pais e os filhos, e como seria esse relacionamento, será que ele não pensou assim, cara, eu tenho que pensar aqui, cara, anjos, me dá uma ajuda aqui, eu esqueci, agora, olha o que nós estamos passando, inventaram o tal do celular, e agora vem com o negócio de inteligência artificial, me pegaram de surpresa, o que eu faço agora? Vocês creem mesmo que o nosso Deus, não existindo celular, não existindo avião, não existindo, ele não sabia do que ele estava fazendo? Então, se fosse assim, esse relacionamento pais com filhos, ele já morreu há muito tempo, já ficou obsoleto. Um pai espiritual lidera pelo exemplo, não só pelas palavras. Josué 24:15, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se possível, vocês venham comigo. Eu e a minha casa, eu estou ordenando. Existem algumas diferenças em você dar uma ordem e você ser líder naquilo que você fala. Às vezes você é autoritário, me fala uma coisa que não vem de Deus, mas às vezes você precisa de usar de autoridade e não autoritarismo para exercer aquilo que vem de Deus. Quantos entenderam isso? Autoridade. Ontem nós estávamos aqui na célula de casais, não deixe de vir a próxima. E nós estávamos debatendo algumas coisas aqui sobre Efésios, no capítulo 5, principalmente, maridos, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Nós estávamos explicando isso. E um irmão disse que, depois de debatermos alguns pontos, ele disse, se o marido e a mulher não estiverem, ele usou o termo, no mesmo barco, as coisas não vão funcionar. Depois eu peguei a palavra e disse assim, eu entendi o que ele está dizendo, porque ele explicou isso. Não se trata do marido ser cúmplice da mulher, e a mulher ser cúmplice do marido. Isso está errado, irmãos. Se você tem esse hábito, eu já falei isso no passado, eu não conhecia a Bíblia. Não, eu sou cúmplice, nós somos cúmplices. O cúmplice, inclusive, às vezes paga mais na justiça, temos advogados aqui, você é cúmplice, às vezes ele paga mais do que o cara que executou, que fez o crime, às vezes, dependendo do que foi. Você não pode ser cúmplice, você tem que usar de autoridade e com amor, não autoritarismo, mas autoridade. Quando você vê seu marido fazendo uma coisa errada, segundo as Escrituras, você precisa, mulher, dizer assim, marido, eu não concordo contigo, está fora, está errado. E vice-versa. Não, mas a mulher não pode falar, porque ele é o cabeça, mas a mulher edifica a casa. A mulher não é um apêndice, ela é a ajudadora. Eu já disse isso aqui outras vezes. O termo para ajudadora é o mesmo termo que coloca Deus como nosso ajudador. A mulher é auxiliadora e Deus é o nosso auxílio. E o mesmo termo é o que usa da mulher auxiliadora do marido, Deus nosso auxílio. Ezer. Um pai verdadeiro tem sempre as saídas nas dificuldades, pois ele as recebe, as saídas, diretamente do Pai Celestial. Ele caminha junto com o filho em busca de solução. Gênesis 22:8. Uma passagem que às vezes passa batido. Quando Abraão é levado para sacrificar, a ordem que ele recebeu é para sacrificar o filho dele. Sabe o que eu estava pensando um dia, pastores? Que Deus não falou assim, eu quero o seu filho para eu matá-lo.
Ele não falou isso. Ele falou para sacrificar. E ele, na verdade, sacrificou. Ou não sacrificou? Sacrificou. Ele ofereceu Isaac a Deus. A Bíblia diz que nós somos esse sacrifício vivo. Mas vamos lá. Aí, e quando chegou ali no pé da montanha, ele virou para as pessoas que estavam com ele, os ajudantes, e disse assim: esperem aqui que nós vamos ali e voltaremos. Primeiro ponto. Segundo, é que o filho que não era uma... Quando eu era criança, eu pensava que era um bebê, sacrificar um bebê. Não, o cara já andava, segundo alguns estudiosos, ele devia ter ali seus 20 anos, por aí assim. Ele era um jovenzinho. E ele, pai, estou achando estranho. Está tudo separado. Cadê o cordeiro para sacrificar? E ele falou uma coisa. Qual é? Deus proverá. Deus proverá. Isso nós temos que falar sabendo que Deus proverá. Eu já eu aprendi com meu pai. Meu pai, quando tudo para ele era Deus proverá, quando ainda não tinha solução. Mesmo quando ele não soubesse dizer, ele jogava para a conta de Deus e disse: Deus proverá. Algumas vezes, quando ele falava isso, é porque ele não sabia a solução, mas ele sabia que Deus proveria. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, Gênesis 22, 8. Caminharam ambos juntos. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam iguais a nós, mas nós não caminhamos juntos. Não gastamos tempo. Eu estou tão à vontade para dizer aqui, porque eu tenho tanto a minha esposa ali, quando eu disse no negócio de não ser cúmplice, que de vez em quando eu falo um negócio assim, ou penso em fazer alguma coisa, por isso que Deus botou os dois. É bom que estejam dois, um cai e o outro levanta. Levanta ele, ajuda. E ela disse: isso aí eu não concordo não, isso não está legal não. É verdade. A nossa vida precisa ser assim, mas também com os filhos. Eu não tenho nenhum arrependimento das repreensões que eu dei às minhas filhas. Não tenho. Porque elas sabem que eu andei com elas. Elas sabem que quando precisavam, elas recorriam a mim e eu atendia. Não talvez do jeito que elas quisessem, mas segundo aquilo que Deus me ensinou e que eu aprendi com meu pai. Caminharam ambos juntos. Tem faltado muitas vezes para nós, pais. Olhem para mim, pais e mães. Nós não temos tido tempo para caminhar com os nossos filhos. Caminhar juntos não é ir com ele, ficar com ele no banco da escola. Não é ir com ele, sentar. Você vai trabalhar? Qual é a sua sala? Aquela ali. Eu vou ficar aqui na porta, tá, filho? Deixa a porta aberta para papai ficar te olhando, tá bom? Qualquer coisa você faz assim para mim que eu estou aqui. Não é isso, irmãos. É acompanhar como você está sendo. Como você está se comportando, filho? Isso não é comportamento de crente. Eu estou falando crente, não é um termo que eu gosto. Isso não é comportamento de um filho de Deus. Você não pode fazer assim. Mas pai, eu não sei. Você não sabe o quê? Isso aqui. Então senta aqui que eu vou te ensinar. Pais vitoriosos são pais com coração segundo o coração de Deus. E um pai segundo o coração de Deus é presente e é acessível. Já conversei com muitas pessoas e disse: meu pai, ele não era um pai acessível, ele não abraçava, ele não sabia fazer isso, não fazia aquilo. Aí entram os filhos. Nós precisamos ajudar os nossos pais quando nós temos entendimento. Você não tem que quebrar. Pai, o senhor é horroroso, não abraça, parece um bicho. Não, isso não é forma de falar. Mas você pode abraçá-lo. Aí ele não gosta muito. Meu pai, quando abraçava, ele ficava assim, né? Mas ele gostava do abraço.
E a gente tinha que saber fazer as coisas e dar um abraço. Ele foi aprendendo. Depois meu pai até chorava. Até chorava. Muitos pais dão bens materiais, mas não dão tempo. Não se pode substituir a formação de caráter por coisas apenas agradáveis. Senão aqueles filhos que não receberam dos pais nenhum bem seriam uns bichos. E quantos a gente conhece que nunca tiveram quase nada, não ganhavam presente porque os pais não tinham. E como são filhos adoráveis, como são pais como é que fala? Eu sei falar isso em alemão, mas em português eu esqueci como é que é. Que foram repassando, não era o repassando que eu queria não, mas depois, enfim, para os filhos, hein? Transmitindo, eu só sabia em japonês, mas... Presentes e bens passam, mas o ensino permanece. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço, irmãos, eu conheço, e às vezes tem pais hoje, há pais hoje, que não estão dando bens, mas estão delegando às telas aquilo que eles deveriam fazer com os filhos. Ai meu Deus, não aguento, entrega a tela, dá o celular, dá não sei o quê. É por isso que os filhos estão, cada dia mais, alguns filhos estão sendo distorcidos, estão perdendo, estão entrando por caminhos terríveis. Nós não sabemos o que eles estão vendo, irmãos. Eu estava vendo o Fantástico um domingo desses aí. Eu vejo a segunda edição, porque quando eu chego em casa já acabou o Fantástico, depois do culto. Então tem aquela outra edição. E eu estava vendo, meu Deus, como tem crianças, 8, 9, 10 anos, 7 anos, que estão fazendo coisas horrorosas. Do lado de lá, uma pessoa que ninguém conhece, ensina como ele deve morrer, e a pessoa se mata. Ele começa matando o gato dele. Vocês viram essa reportagem? Pega lá o seu animal, pega lá o Shelby lá, mata o Shelby lá, mata o cachorro agora. Daqui a pouco, arranca um pedaço do seu braço. Você não está conseguindo vencer a prova. Irmãos, que coisa absurda. Isso é culpa dos pais. Não vem colocar culpa em televisão, culpa em computador, não venha. Porque o apóstolo Paulo não tinha nada disso e disse, vai ter isso, os últimos dias serão difíceis, tempos difíceis. Por isso que em Deuteronômio 6, 6 e 7, se ensina os filhos assentados, acompanhe, você precisa ser acessível. O tempo que você investe hoje será o testemunho do seu legado amanhã. Amém ou não amém? Mas pais vitoriosos são aqueles que corrigem com sabedoria. Eu vou falar uma coisa aqui, você espera terminar a frase. Peça sabedoria a Deus, não me julgue antes. Deixa eu terminar a frase. Há pais que são só amigos dos filhos. Você não tem que ser amigo do seu filho. Você precisa ser pai. Depois você pode ser amigo. Há pais que substituem. E os filhos não os reconhecem como pais, só como amigos. E amigo briga. Briguei com meu amigo, não fala mais com ele. Agora troquei de amigo. Entenderam o que eu falei, irmãos? O pastor Isaías está gravado. Não está dizendo que nós não podemos ser amigos dos filhos. Mas antes de ser amigos, nós temos que ser pais. E corrigir com sabedoria é corrigir como Deus nos corrige. E a Bíblia diz que Ele nos corrige de um jeito. Ele nos corrige e nos disciplina. Por quê? Qual é a razão? Porque Ele nos ama. Vamos trazer para o material. Você comprou um carro novinho,
todo lá. E ele sujou, e está todo sujo, e você vai lá com um caco de telha, eu vou limpar isso aqui, eu vou pegar e vou chutar essa porta que está suja. Não é assim que você faz? Não, você leva no posto e diz, olha, joga bastante água que tem um barro incrustado aí, e pode arranhar. Aí vem, passa, e se bobear, eu vou ver você lá fazendo. Porque você gosta do carro. Porque é um bem que você comprou e sabe quanto custou. Não é que você endeusou o carro, você gosta. Meu cunhado, uma vez, ele era muito engraçado, já faleceu, Zé Glória. Ele entrou no carro com um dos filhos dele, levar lá, e os filhos passavam no quebra-mão, aí ele falou assim, olha, eu estou para ver uma pessoa que gosta tanto do seu carro igual você, hein? Se eu fosse o seu carro, eu ia dizer assim, meu Deus me livra dele, porque você joga ele no buraco, você joga ele no coisa, com uma força, com uma vontade, que você não gosta desse seu carro. Mal comparando, é mais ou menos isso. Às vezes, nós ficamos com medo de corrigir os nossos filhos e deixamos eles virarem monstros. Disciplina não é castigo impulsivo, mas é correção com propósito. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Você prefere que o mundo ensine? Cara, você então tem que voltar aqui. Você precisa estar comprometido com o Pai Celestial. Você está comprometido com o mundo. Você está querendo que o mundo ensine o seu filho. Hebreus 12:6. O Senhor corrige aquele que Ele ama. Correção não é punição. Embora muitas vezes a gente pune o filho. Você será punido, você não vai ter esse presente, você não vai ter aquele brinquedo, você não vai ter aquilo assim, você perdeu a sua vez. É uma punição. E eu aprendi, se você quer corrigir seu filho, e às vezes precisar de dar umas palmadinhas nele, os direitos humanos vão vir em cima de mim. Não faça isso quando você estiver muito bravo, porque a sua mão vai estar mais pesada. Finalmente, um pai consciente de seu dever de pai, ora e intercede pelos filhos. Jó orava diariamente por seus filhos. Bota aí para mim, Jó capítulo 1, versículo 5. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, aspas, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Sabe, amados, às vezes os nossos filhos estão sofrendo por nossa culpa, porque nós não oramos pelos nossos filhos diariamente. E não é orar assim, Senhor, abençoa os meus filhos. Não é isso. Ele aqui está falando de sacrifícios. Ofereça seu filho sempre, Senhor. Eu tive o hábito, desde do berço das minhas filhas, nós íamos lá e orávamos. E até profetizávamos, Senhor, separa para elas um marido. Viu? Você é fruto das nossas orações, viu, Augusto? Desde já, nós profetizamos que ela vai ter ou elas, né, um marido que não vai bater nelas. Bate não, né, filha? Pai, abra a mente delas,
deles, seus filhos. Você tem que gastar tempo em oração. Pais se preocupam com o que seus filhos andam fazendo. Foi o que Jó falou assim: eu não sei para onde eles estão indo. Filho, como é que foi o dia hoje? Foi bem? Deu tudo bem? Deu. Por onde você andou? O que aconteceu? Ah, pastor, pai, está bem. Não, filho, conta para mim. O que aconteceu? Porque pode ser que os filhos... Não, está tudo bem. Na visão deles, eles estão aprendendo, são filhos ainda, são filhotes de pais. São filhotes, vão ser pais amanhã, mas ainda não são. Eles acham que fizeram certo. Aí o pai, não, pode ser isso não, faça isso não, filho. Vem cá, vamos orar, vamos pedir perdão a Deus aqui juntos. Sacrifício. Naquela época, matavam um animal. Hoje não precisa. Filhos precisam mais de oração do que de opinião. Eles precisam de opinião, não está dizendo que só precisam de oração, mas precisam mais de oração. Porque se você ora pelos seus filhos, primeiro, Deus vai te dar, primeiro de tudo, aliás, antes de Deus te dar, Deus vai falar assim: que camarada é esse Igor? Que camarada esse André, Fabiano? Como ele fica conectado comigo orando? Primeira coisa. Segundo, faz isso. Alô, Igor, Fabiano. Aí você recebe a orientação de Deus. Mas o principal de tudo, seus filhos precisam ver que vocês fazem isso. Ou nossos filhos precisam ver que nós fazemos isso. Nossas filhas, de vez em quando, contam um testemunho que elas participavam. Não escondam as dificuldades que vocês estão passando, não escondam dos seus filhos, porque eles precisam ver que vocês têm uma dificuldade e depois ver a solução, senão eles não aprenderam a sair de situações, não aprenderam que Deus é bom. E ela sempre conta, porque sempre que nós tínhamos dificuldade, ela nos via orando e dizendo: Senhor, fala, Senhor, o que a gente faz? Senhor, manda comida, nós não temos mais aonde recorrer, e a tua palavra diz que nós não podemos mendigar o pão, porque somos teus filhos. O justo nunca vai fazer isso. Então, como é que faz? Porque elas precisam disso. Não, talvez, numa situação semelhante à que eu passei, mas com o assunto, né? Às vezes no casamento: pai, eu não sei mais o que fazer, pai. Meu marido, a minha mulher, pai. Por quê? Ele viu. Filhos precisam mais de oração. E eles precisam ver que nós pais usamos. Conclusão: um pai segundo o coração de Deus, um pai, para ser vitorioso, ele anda com Deus. Andar com Deus está aqui no versículo 6 e 7. Sentado em casa, eu estou andando com Deus, andando pelo caminho, deitado, mas fazendo o quê? Aprendendo e ensinando as palavras que estão no meu coração. Um pai segundo o coração de Deus é um pai que anda com Deus. Seu filho nunca andará com Deus, ou andará com má vontade, se o pai não anda com Deus. Guia com exemplo. Quando a Bíblia diz em Provérbios: ensina a criança no caminho, é para você ir com ele. Há pais que falam assim: vai para a igreja, e você não vai? Não, vou não. Ele vem, porque está te obedecendo. Mas quando ele tiver 18 anos, 20 anos, você: eu vou fazer igual meu pai. Ele não ia. Meu filho, vai para a igreja. E você? Não, vou não. Meu filho faz isso. Mas o senhor não fazia. Um pai segundo o coração de Deus corrige com sabedoria. Tem que corrigir, irmãos. Tem que corrigir.
É melhor você chorar de remorso, de dor no coração, porque deu um castigo para o seu filho, está vendo ele chorar lá no cantinho, sofrendo, do que você depois olhar na televisão e ver seu filho preso e chorar. E um pai, segundo o coração de Deus, intercede com fé. Anda com Deus, guia com exemplo, corrige com sabedoria, intercede com fé. Será que nós podemos fazer isso? Será que conseguimos? Se você tentar por si só, a resposta é não consegue. Mas se você for um pai comprometido, que conhece o Pai Celestial, você não consegue, já conseguiu. E eu quero fazer um apelo, 2 apelos. Primeiro apelo aos pais, que reconsagrem a sua paternidade ao Senhor. Eles vão reconsagrar a paternidade. Não é tarde para recomeçar. Se você não tem sido um pai, e você identificou aqui algumas coisas que você não está conseguindo fazer, não é tarde. Deus está te dando essa chance hoje. E o segundo apelo é aos filhos. Honrem seus pais. Mesmo com falhas, eles são instrumentos de Deus. Quem vai tratar com seu pai se ele estiver errado não é você, é Deus. Mas se você não aprender a honrar o seu pai, seus filhos não te honrarão. O pastor está jogando praga em mim? Não, claro que não, que é isso, irmão? Minha boca não pragueja. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Eu disse desde o início, para você ser pai, você tem que ser filho. Você não nasceu de chocadeira. Então eu queria que agora os pais e os filhos, as mães, considerem que eu estou falando com vocês também, mas fiquem aí, senão os pais, no nosso dia elas invadiram o altar, o que é isso? No dia das mães eles nem chamam a gente fica aqui sentado, tá? Toda essa palavra foram para pais e mães, toda a palavra foi. Então agora os pais vêm aqui no altar, e os filhos também vêm aqui, os filhos que estão aqui, pastor, meus filhos tem lá no Kids, deixa eles lá, vocês vão orar aqui, tá? Honre seus pais, aqueles lá são crianças, eles vão aprender, porque você vai ensinar isso para eles depois, e vocês aprendam a ser filhos. Deus não quer saber de você, mas o meu pai, eu não obedeci, por quê? Mas não falei por quê, você tem que obedecer, deixa eu tratar com ele. Às vezes nós queremos ser juízes de nossos pais, não somos nós. Olhe pelos seus pais, tá bom? Então, vamos lá, podem vir. Podem chegar. Os pais, se quiserem, podem chegar com os filhos, exatamente, viu, Luciano? Isso aí, os pais com os filhos. Amém.